Sejam muito bem-vindos ao nosso TerraCast, podcast da Goan, que é dedicado a você, produtor, agricultor, que está focado em frutas, hortaliças e verduras. Esse é o nosso negócio, com pés na terra e mãos à obra. Nós estamos aqui para levar as informações mais relevantes, sejam informações técnicas do combate de doenças, combate de pragas, combate de plantas daninhas, né? Dos desafios que vocês enfrentam no campo, também informações sobre mercado, informações sobre clima. Esse é o nosso primeiro TerraCast e não poderia ser diferente. Nós estamos aqui hoje com a Mariara, ela que é a nossa especialista, a nossa pesquisadora, tem muito conteúdo técnico para passar para a gente aqui. Mariara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho no nosso primeiro TerraCast. Por favor, gostaria que você se apresentasse. Marco, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer poder participar com vocês nesse primeiro episódio do TerraCast, né? Gostaria de parabenizar vocês, inclusive, por essa iniciativa desse podcast. Eu sou Mariara, fico ligada à área de pesquisa e desenvolvimento da Goa Brasil. Tenho um background sempre na área técnica, na parte de P&D, e há quase 3 anos integro o time de P&D da Goa. Muito legal, Mariara. Você contribui muito com as pesquisas que são aplicadas a campo, sempre pensando na prática dessas pesquisas, né? Aplicadas, obviamente, utilizando a ciência, mas voltadas para ajudar o agricultor. Afinal de contas, esse é o nosso negócio, né? É para isso que nós estamos aqui, né? Sim. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma doença que costuma tirar o sono dos agricultores, Exato. Principalmente dos tomaticultores, que é a Xanthomonas, né? Vamos falar assim, o nome vulgar dela, a bactéria, né? As bactérias, a bacteriose, né? Mancha bacteriana. Mancha bacteriana, exatamente, que costuma tirar o sono dos agricultores. Fala um pouquinho pra gente o que ela pode causar de dano e como que ela se manifesta, o que ela precisa para se manifestar, né, para que o agricultor ligue o alerta caso aquilo esteja ocorrendo ali naquele momento, para que ele consiga fazer, se ater, né, para que ela não tome essa produtividade ou a qualidade dos frutos dele. E você colocou muito bem, né, Marco? Realmente, a Xanthomonas, né? Vamos já começar a falar um pouquinho sobre o nome técnico dela, né? Xanthomonas urticaria, né? O nome da mancha bacteriana. É de fato, sim, uma doença muito agressiva, que quando a gente encontra condições climáticas favoráveis, ela tem um poder de disseminação e de agressão muito alto. Então é algo que o produtor precisa sim estar muito atento. Quando a gente fala em termos de condições climáticas, o que seria um microclima favorável para a incidência dela, né? A gente sabe que em termos de literatura é uma bactéria que tem preferência por condições de alta temperatura e alta umidade relativa, né? A presença de ventos fortes também pode agir como um disseminador dessa bactéria a campo, né? É uma bactéria que tem uma facilidade de penetração também na planta quando a gente se depara com ferimentos na cultura, então na presença de ventos fortes, até mesmo no implemento agrícola, no dia a dia do agricultor ali fazendo os tratos culturais, podem servir de porta de entrada para essa bactéria, né? E ela tem, como eu disse, um poder de disseminação muito grande. A gente pode sim adotar de vários tratos culturais para segurar o desenvolvimento dessa doença, como por exemplo, a gente adotar quebra-ventos nas áreas para impedir essas fortes frequências de vento, né, de disseminação desse patógeno. A gente pode fazer controle de umidade na área, algumas rotações de culturas ali, tomar cuidado nessa questão dos tratos culturais, mas a gente sabe que, infelizmente, só os tratos culturais, eles não são suficientes, uma vez que realmente é uma bactéria que tem esse poder de agressão muito alto. E é por isso que a gente precisa, sim, falar sobre a questão dos agroquímicos, né, dos defensivos agrícolas. Legal, Mari. É interessante você falar, né? Porque dificilmente o agricultor, ele não tem dano mecânico na área, dificilmente ele não vai ter um dano de alguma praga ali, que seja um mastigador, um sugador, uma lagarta, né, que acabou abrindo uma porta de entrada para a doença, né, ou uma minadora, né? Sim. E assim, nós sabemos que muitas das áreas de tomate, como específico de tomate, para falar um pouquinho da cultura, elas não migram tanto, né? Tem regiões que já estão expostas à doença, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a doença está lá,
ela está presente, sim, né? Sim. Então esse é um ponto do triângulo ou quadrilátero da fitopatologia, né? Exatamente. O clima, vamos pegar, por exemplo, uma região do Espírito Santo ali, Venda Nova do Imigrante, né? Aquela região ali do Rio de Janeiro, aquela região mais costeira. Facilmente você tem ali uma umidade relativa do ar muito alta, né, que vem. Facilmente você também tem ventos muito fortes ali, né? Rajadas de ventos, ou uma consistência de ventos grande, né? Sim. E você tem a presença da doença também, muitas vezes, né? Do patógeno ali. E aí, esses três fatores que nós não conseguimos controlar, né, diretamente, né? Eu, pelo menos, não tenho o poder de ajudar o agricultor a falar assim, ó, na tua área vai chover, não vai chover, difícil, né? Eu sei que nós temos medidas como quebra-vento, como você bem disse, e o controle de pragas também é muito importante, mas nós não podemos controlar tudo isso também, né? Apesar que nós temos manejo sanitários eficientes para controlar, né? Seja minador ou outros, mas dentro desse quadrilátero, o que nós podemos interferir é o ser humano, né? Que pode adotar medidas estratégicas para mitigar aquele problema da mancha bacteriana, né? Da mancha da Xanthomonas ali, como você bem disse. Dentro dessas medidas que o homem pode tomar, dentro da utilização das tecnologias, né? Dos defensivos agrícolas, dos agroquímicos, né? Vamos falar de defensivos para ficar melhor aqui na nossa área, né? O que nós da Goan podemos oferecer de tecnologia para o agricultor? Sim, vamos lá. A gente está aqui hoje na Hortitec, né? E a gente está trazendo para essa feira duas novas tecnologias da nossa empresa, né? A primeira delas é o Perimeter, o nosso fungicida biológico, e a segunda delas é o Airone, né? O Airone, que também é um fungicida bactericida, e a gente tem o orgulho de dizer que é a única formulação dupla de cobre hoje que existe no mercado, né? O Airone, que é composto por dois ingredientes ativos diferentes, o hidróxido e o oxicloreto de cobre. Então, numa única formulação, a gente tem o benefício desses dois ingredientes ativos. A gente sabe que o hidróxido, ele tem um poder de ação um pouco mais rápido quando comparado ao oxicloreto. Então, a gente consegue proporcionar esse tratamento mais preventivo à cultura, enquanto o oxicloreto mais preventivo e um poder de ação mais rápido dele, né? Enquanto o oxicloreto, como ele tem um período de controle de liberação mais lenta, a gente consegue trabalhar nessa questão do período de controle e prolongar ele um pouco mais. E a gente ter esses dois benefícios em uma única formulação é um grande diferencial, né? O produtor não ter que escolher entre uma formulação à base de oxicloreto ou de hidróxido e em uma única aplicação ele ter os dois integrados e trabalhando em sinergia, isso é muito positivo, né, Marco? Sem contar na questão do Airone, que a gente tem uma formulação toda diferenciada, é uma formulação líquida, né? A gente tem tamanhos de partículas muito pequenos, isso também é um diferencial, não só em termos de eficácia desse produto a campo, mas também em termos de formulação, em termos de tecnologia de aplicação. A gente tem resultados bem interessantes que mostram essa maior aderência do Airone numa pós-chuva, uma chuva um pouco mais precoce logo após a aplicação. Isso é muito positivo também, né? E falando agora um pouquinho do Perimeter, né? O Perimeter, que é o nosso fungicida biológico à base de Swingleia glutinosa, é uma planta citrícola, né, que ela é originária da Indonésia, que depois foi introduzida aqui no nosso continente americano. E hoje a nossa fábrica de produção, que fica na Colômbia, produz comercialmente esses produtos e tem produções comerciais também dessa planta para poder fazer a extração, né? Então, é um produto diferenciado. No caso da Xanthomonas, né, a gente vai fazer um posicionamento dele junto com o Airone, porque a gente tem resultados de pesquisas que mostram que um vem para somar no controle dessa mancha bacteriana, né? E o nosso posicionamento, posso já começar a falar do nosso posicionamento um pouquinho? Eu queria que você segurasse um pouquinho, Mari. Vamos lá. Vamos guardar o posicionamento para daqui a pouquinho, porque eu queria voltar um pouquinho, primeiro no Airone. O Airone, ele é líquido, e tem duas moléculas dentro dele. Nós sabemos que dentro do contexto das indústrias, né, que são as detentoras das tecnologias, né, como a Goa, nós da Goa somos detentores da tecnologia de cobre e temos um domínio muito bom
dentro das formulações de cobre, sejam no Neuran, sejam no Airone, entre outras que nós estamos disponibilizando não só para o Brasil, né? Não só para o nosso mercado de frutas, verduras, vegetais, hortaliças, nosso HF, mas também para o mundo, né? Globalmente. E dentro desse domínio, a Goa ela conseguiu trazer uma tecnologia que ela realmente inova, né? Nós temos a associação do oxicloreto e do hidroxicloreto em um produto só, único produto líquido, que dilui facilmente e ajuda de maneira prática o agricultor na diluição da calda no tanque mix dele, que ele tem, né? Que ele vai precisar misturar entre outras, com outras tecnologias, porque ele vai se deparar ali naquele momento, o tomate, por exemplo, ele vai se deparar com outras pragas, outras doenças, e ele vai poder fazer isso de maneira mais tranquila, né? Porque é um produto de alta qualidade. Sem contar outras vantagens, né, dessa formulação líquida, né, Marco? A gente vê que muitos outros produtos no mercado têm uma formulação pó, né? E a gente sabe o quanto é difícil lidar com esse tipo de formulação lá na base, lá na frente, quem está lidando com esses produtos no dia a dia, né? O quanto é mais difícil preparar a calda, né? Muitas vezes acontece aquele espessamento no fundo do tanque, aquela formação daquela borra. Muitas vezes acontece entupimento de bico por conta disso, né? Então, uma formulação líquida já é um diferencial frente a outros produtos que a gente tem no mercado, né? Perfeito. A gente tem alguns trabalhos que mostram perfeitamente essa abertura que o Airone tem quando em contato com a água, né? O que eu considero também um grande diferencial. O fato, inclusive, dele não formar poeira, né? A gente vê que isso acontece muito nos produtos de formulação em pó. É até uma questão, né, Marco, no que diz respeito à segurança para o aplicador, né? Muitas vezes quem está lá na ponta preparando essa calda para fazer a aplicação, ele abre aquela embalagem, muitas vezes, né? Mesmo com um EPI, é um risco, aquela poeira que ele pode talvez inalar, né? Numa formulação líquida, isso também é um diferencial. O aplicador também está muito mais seguro quanto a isso, né? Isso que é importante, né, Mari? Não é só ter a tecnologia pensando na eficácia e no controle, que isso nós não temos dúvida, né? Como atua um oxicloreto e como atua um hidróxido. Mas pensando também na maneira prática de ser utilizado aquilo no campo e que ajude, né? Que traga benefícios e vantagens, como você bem disse, essa praticidade na utilização. Mas voltando ainda no Airone, antes da gente passar para o perímetro, o que um oxicloreto, ou a tecnologia do Airone, né, com a junção do óxido e hidróxido, e lembrando vocês aqui, agricultores e produtores aqui, parceiros, né, da Goa, produzir um produto com dois ingredientes ativos, estabilizá-los, não é só a junção e fazer o tanque mix no campo, mas não é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês, não é a mesma coisa que você misturar o oxicloreto aí da concorrência ou nosso com o hidróxido de cobre no campo. Tem uma tecnologia embargada aí, que são solventes, chamamos até às vezes de inertes, né, mas não são inertes, né, que estabilizam o oxicloreto e o hidroxicloreto. O pessoal mais antigo aí, eu sou filho de agricultor, eu sei da dificuldade que tem em fazer uma mistura de campo. Antigamente se fazia aquelas caldas bordalesas que você tinha que deixar dormir no campo. Então tem uma tecnologia embargada aí que o produto já vem pronto, a tecnologia Airone pronta, com óxido e hidróxido para você fazer o controle. Mas vamos falar um pouquinho da eficácia dele, Mari. Fala um pouquinho pra gente como que um oxicloreto atua e como que o hidróxido atua, como que o Airone atua. O que traz de benefício pensando no controle das xantomonas, a junção desses dois, né? Porque muitas vezes o agricultor ou ele faz um ou ele faz outro, ou senão ele faz aquela calda bordaleza, né? Então, o que isso traz de benefício para ele? É aquele ponto que eu mencionei, né, Marco? São duas tecnologias em um único produto, em uma única formulação. E isso é uma grande vantagem, né? O hidróxido de cobre, ele tem uma liberação mais rápida quando aplicado, né? Então, por isso ele já confere uma proteção imediata a essa cultura, que já é uma grande vantagem. Enquanto o oxicloreto, ele tem uma liberação mais lenta. Então, ele consegue prolongar esse período de controle por um período maior. Isso tudo em uma única formulação, né? O produtor, ele não teria que entrar com uma aplicação de hidróxido ou depois com uma dióxido ou um produto da escolha dele que muitas vezes não iria ter esses dois poderes de ação. Então esse é um dos grandes diferenciais e esse é o grande diferencial do Airone e da Goa. É a única formulação do mercado hoje onde a gente encontra essa tecnologia em uma única formulação com dois ingredientes ativos diferentes. Muito legal, Mari, muito legal. Bom, eu queria passar agora para o perímetro. E
muitas vezes, fazer o advogado do diabo aqui, né? Mas muitas vezes nós entendemos que quando você escuta biológico, você fala, biológico, ele carece de um ambiente favorável para ele funcionar, né? Não pode ter um estresse hídrico, ou etc e tal, para que ele consiga funcionar ali na planta, né? Proteger ou matar o fungo, bactéria ou o inseto, né? Ele precisa, além do ambiente favorável, também existe, alguns agricultores ainda pensam assim, né? Que ele é mais lento para agir, né? Ou seja, ele precisa do ambiente e ele é mais lento para agir. Ele vai demorar, ele vai começar a surtir um efeito depois de 7, 8, 10 dias, dependendo do biológico, né? E eu sei que o perímetro é diferente, né? Porque muitas vezes nós falamos que ele é um biológico, mas ele é um fungicida, né? Ele tem um registro como defensivos agrícolas, né? Ele passou por toda aquela sabatina de registros como fungicida agrícola, que é demorado, que é burocrático, né? Infelizmente dentro do mercado brasileiro, e que envolve diversos estudos, diversas etapas até que você consiga obter o registro dele. Nós falamos que ele é um fungicida biológico porque ele tem LMR zero, né? Ele não tem resíduo nenhum. Você pode aplicar, assim como o aerônio também, você pode aplicar e colher, né? Ele não tem resíduo nenhum. Mas eu queria que você... Exato, mas eu queria que você falasse pra gente o perímetro, como que ele atua, né? Qual o período de controle dele, qual o tempo para ele começar a você surtir um efeito nele, ou ele secar o fungo. Explica um pouquinho mais pra gente do perímetro, do nosso fungicida. Vamos falar um pouquinho sobre ele, então. Acho que você trouxe pontos já bastante importantes na sua consideração, né? Quando você fala sobre ele ser um fungicida biológico, né? E é essa a nossa linguagem. A gente que é da área técnica, a gente sabe o quanto de tempo isso leva, o quanto de tempo leva esse registro, o quanto de pesquisa envolve isso, né? E esse é um grande diferencial, porque a gente vê muitos outros produtos sendo vendidos no mercado como biológicos que não tem essa classificação. Isso já é um grande diferencial. Ele é registrado como fungicida, né? Como eu já mencionei lá no começo da nossa conversa, a base de Swingla é glutinosa, que é essa planta cítrica, né? E é um produto que atua com diferentes modos de ação no controle desses fitopatógenos. Normalmente, quando a gente está estudando sobre ele, a gente costuma citar 4 diferentes modos de ação, né? Ele atua ali, em primeiro lugar, fazendo uma dessecação do micélio, quando em contato com esse micélio, com esse esporo fúngico, né? A gente tem no nosso treinamento técnico, inclusive, imagens de microscopia eletrônica que mostram justamente micélios e esporos que não receberam o contato químico, né? Biológico com o perímetro, né? E aqueles que receberam a ação do perímetro. E as estruturas são completamente diferentes. Os micélios saudáveis e os micélios enegrecidos, que são aqueles que receberam o tratamento químico, né? Até nós temos aqui na Hortitec, né? Sim, nós temos na Hortitec, depois exato. A gente tenta passar as imagens para que vocês vejam aí, né? De um fungo que foi colocado, se eu não me engano foi a antracnose, onde você tem o tratamento na placa de Petri e onde você não tem o tratamento. Isso. E ali mostra muito claro, né? Acho que quantos dias tem esse tratamento? Essa é uma conversa que a gente estava tendo com a professora Meridiana, ela que está conduzindo esse trabalho para a gente, né? Se eu não estiver enganando, é 4 ou 5 dias que ela tem, que ela fez a avaliação. Controle praticamente semelhante ao de químico. É um produto que tem a sua base 100% química, né? Que é um fungicida, mas que é de químico, como nós temos tanto na nossa base, né? No nosso portfólio, no nosso pipeline, como também tem aí os concorrentes, né? Mas veja que interessante isso, né? Nós estamos falando de um fungicida biológico, sim. E que tem zero de resíduos, né? Zero LMR, né? Para ele, né? E ele tem uma ação rápida, né? Ele tem uma ação rápida de controle. Isso realmente é inovador. É um diferencial, né? Esse extrato botânico, a tecnologia perímetro, né, Mari? Fala pra gente. A gente tem, Marco, indo nessa linha que você está mencionando, inclusive as informações técnicas do porquê que ele age dessa forma, né? Legal. A gente observa que em alguns dos trabalhos que a gente conduziu, onde a gente faz o comprimento do tubo germinativo de esporos, né? A gente observa que esporos tratados com perímetro, eles têm um tamanho reduzido quando comparado ao esporo saudável. E isso, por que isso é importante, né? Porque vamos pensar num processo infeccioso que já tem acontecido, esse esporo já está começando a germinar. Se eu tenho um produto que segura a germinação desse esporo e o desenvolvimento desse tubo polínico
e ele barra esse desenvolvimento, é muito importante porque eu barro o avanço inicial da doença, né? Isso é bastante importante. Então, vai nessa linha do que você está mencionando também. E o que a casadinha de Perimeter e Airone leva para o campo, na proteção? Como que os dois vão atuar em conjunto ali, né? Pensando ali, já pouco entrando no posicionamento, mas pensando na parte prática, o que eles vão entregar para o agricultor ou para o tomaticultor, que é o que nós estamos falando aqui do Xanthomonas, e é o lançamento para a Hortitec 2025, que é o Perimeter mais Airone, né? Para controle de Xanthomonas, para controle da mancha no tomate. Fala um pouquinho para a gente como que eles vão agir em conjunto, por que o nosso posicionamento é em conjunto. Vamos lá, a gente está justamente posicionando tanto o Perimeter quanto o Airone em conjunto em virtude dos nossos resultados de pesquisa, que a gente mostra essa sinergia que existe entre eles, que vai agregar no controle em uma maior eficácia, uma melhor performance a campo, tanto do Perimeter quanto do Airone, né? No controle no que diz respeito à mancha bacteriana, né? E já entrando um pouquinho no nosso posicionamento, né? A gente preconiza dois tipos de posicionamentos distintos, tá? Sempre considerando aquelas informações lá do comecinho da nossa conversa, né? Onde a gente tiver uma condição de baixa pressão de inóculo na área, onde as condições climáticas não estejam tão favoráveis à incidência desse patógeno, né? A gente posiciona primeiro a aplicação do Airone, depois uma aplicação sequencial de Perimeter, tá? E quando a gente já tem um microclima mais favorável, uma temperatura mais elevada, uma condição de umidade mais alta, ou a gente sabe que aquela área tem um histórico de doença muito maior, a gente vai posicionar esses dois em conjunto, em tanque mix, tá? Misturando o Perimeter mais o Airone e fazendo essa aplicação intercalada, ou seja, uma vez por semana, né? Legal, legal, Marene. Ah, só me esqueci de me falar, uma informação importante, a dose deles, né? Sim, claro. Tanto o Airone quanto o Perimeter, ambos na dose de 300 ml para 100 litros de calda. Isso tem sido o nosso posicionamento oficial. É importantíssimo que o agricultor procure um dos nossos parceiros, né? Cooperativas, canais, revendas, distribuição, um dos nossos AGDs ou a nossa equipe comercial, sejam os supervisores, sejam os RTVs ou também da equipe técnica, que são os DMs, para ter um posicionamento bem afinado ali e saber o que e quando utilizar, né? Nós sabemos que a tecnologia ela está aí à nossa disposição e nós precisamos que essa tecnologia vá a campo com o uso de maneira correta, né? Isso é muito importante para a gente. Mari, nós estamos chegando no nosso finalzinho, né, Mariara, né? Mas eu chamo de Mari porque pela intimidade que temos aqui, né, colegas de trabalho, né? E eu fico muito feliz de fazer esse primeiro podcast, esse TerraCast contigo, né, para falar do Xanthomonas, para falar das tecnologias que a Goan tem. E aqui na Hortitec ainda, que é o nosso primeiro, né? Nosso primeiro podcast. Num evento tão importante. Exato, né, o maior evento da América Latina, ligado a... A gente é uma honra estar aqui. Uma satisfação grande. E é o nosso negócio, né? Nós somos uma empresa focada no HF, né? Isso é muito importante frisar. Eu queria que você deixasse um recado para os agricultores aí, para as pessoas técnicas, né? Para quem estiver nos ouvindo aí, né? Um recado final aí, seu aí para todos os nossos ouvintes. Sim, queria já deixar meu agradecimento por essa participação, né? Como você disse, Hortitec é uma feira extremamente importante para a gente, para o nosso segmento, e trazer esses lançamentos para essa feira é uma satisfação enorme para a gente como empresa, né? Eu queria dizer que são produtos que têm um investimento em termos de pesquisa muito alto, né? Então, poder falar sobre o Airone, poder falar sobre o Perimeter, para a gente é uma satisfação, porque a gente tem muita segurança em falar sobre eles, né? A gente tem trabalhado intensivamente nesses produtos, né? E eu não tenho dúvida que são dois produtos, duas ferramentas novas que chegam para agregar e para levar soluções confiáveis, soluções técnicas, né? A gente gosta de ser reconhecido como uma empresa que leva tecnologia, que leva uma venda técnica para esse produtor no campo, né? E eu não tenho dúvida que esses são dois produtos que entregam isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Mari, pela participação mais uma vez. Um prazer ter você aqui. E você que está nos ouvindo aí, seja no rádio, na casa ou nos assistindo em alguns dos nossos
canais, seja no YouTube ou seja no Instagram, continue nos acompanhando. Essa é a nossa missão, isso é o que nós queremos entregar. Nós somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, temos tecnologias inovadoras e aqui nesse episódio nós falamos um pouquinho do Airone e do Perimeter para o controle de xantomonas da mancha bacteriana, específico para a cultura do tomate. O meu nome é Marco Antônio, eu sou gerente de marketing na Goa e nós trabalhamos aqui na Goa com pés na terra e mãos à obra. A Goa que tem mais de 70 anos aí de mercado, né? Completando aqui, ela nasceu aqui no Brasil em 2019 e veio para ajudar o agricultor, para ser o parceiro do agricultor, ajudando a produzir cada vez mais e melhor. Conte com a gente, conte com a equipe Goa e estamos aí. Continue nos acompanhando aí para os próximos podcasts, para os próximos TerraCasts que vão trazer muitas informações para vocês de mercado, informações técnicas, sempre pautadas em algo que é relevante e vai nos ajudar no dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.